Donald Trump se convenceu a não atacar o Irã. Rússia entra na jogada e assina acordo histórico com o Irã. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Mas antes, um recado muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. E também ative o sino das notificações. Não custa nada você se inscrever para ser avisado sempre que postarmos vídeos novos. Mas tem que ativar o sino da notificação, viu, pessoal? Para o YouTube estar entregando aí o nosso conteúdo. Também convido a todos a se tornarem membro do nosso canal. Se tornando membro, você terá acesso a vídeos e lives exclusivas de altíssima qualidade. O que você faz com apenas R$ 4,99? Esse é o preço, né, do nosso Seja Membro, a Tropa Geral, onde você vai ter acesso aí a conteúdos incríveis. Já temos bastante conteúdos e esse ano 2026 vamos aí aumentar pelo menos em 10 vezes mais. Essa é nossa meta para esse ano. Bom, meus amigos, já falamos demais. Vamos falar sobre as tensões no Oriente Médio. Enquanto os Estados Unidos fazem movimentações no sentido de enviar navios, né, e aparatos militares para o Oriente Médio, inclusive um porta-aviões foi enviado para o Mediterrâneo. Em contrapartida, Donald Trump disse que se convenceu a não atacar o Irã. E o que fez Donald Trump a não querer atacar o Irã? Esse é o ponto que nós vamos debater aqui, né? Bom, segundo Donald Trump, é que o Irã não está matando ninguém. 800 enforcamentos aí não foram realizados. A gente não sabe se o Irã não irá executar essas pessoas, se desistiu de vez ou apenas adiou para daqui a alguns dias ou daqui a alguns meses. Não sabemos ao certo. Mas o fato é que Trump diz que não há necessidade, visto que o Irã aí está se comprometendo, né, até agora, e não executou parte desses manifestantes. Bom, já falamos bastante sobre essas manifestações no Irã, que foi uma revolução colorida, né? Houve sim os protestos legítimos do povo iraniano, mas depois houve o radicalismo, né? Esse radicalismo que foi aí implantado por pessoas que adentraram ao Irã. E dentre essas pessoas do Baluquistão, do Kurdistão, várias pessoas, até mesmo iranianos, contra o regime dos ayatolás, né? Muitos deles aí orquestrados, ajudados pelo Ocidente, né? Que ajudou a disseminar o que estava acontecendo no Irã. Então, essa tentativa de revolução colorida, ela veio perdendo força e fez com que os Estados Unidos não atacassem. A gente tem que lembrar que se esses protestos tivessem inflamado mais ainda as pessoas dentro do Irã, trazendo mais iranianos para sua causa, é muito provável que os Estados Unidos já teriam atacado o regime dos ayatolás, teria atacado o Irã. E isso acabou não ocorrendo porque uma coisa puxa a outra. À medida que os protestos foram perdendo força, a gente tem que lembrar que o Irã cortou as comunicações, cortou a internet, né? Starlink não funcionou dentro do território iraniano, que surpreendeu muita gente, essa tecnologia do Irã. E muitos dizem que equipamentos são esses, né? Então, muito provavelmente, são os russos por detrás que ajudaram os iranianos a cortar essa internet do Starlink em solo iraniano. Lembrando que a Starlink ela é ilegal no Irã. Tanto por empresas norte-americanas que seriam sancionadas se fizesse negócio com o Irã, né? Mas também os iranianos proíbem, né, o uso desse tipo de internet, né, ocidental. Então, há os dois lados aí que trabalham nesse sentido. Ah, Nelson, mas se a Starlink é proibida dentro do território iraniano, por que eles estavam lá? Por que a Starlink estava lá? Justamente para apoiar os separatistas, para apoiar, aliás, separatistas não, né, os que querem que o regime dos ayatolás caia, ou seja, os protestantes, vamos dizer assim, ao contrário ao regime. Por isso que essa internet estava lá. Lembrando que vários equipamentos foram apreendidos, pessoas foram presas, pessoas que foram flagradas aí usando a Starlink, a internet de Elon Musk. Inclusive a sociedade iraniana, muitos ajudaram o governo no sentido de apontar, indicar quem estava usando esse tipo de tecnologia. Então, para fechar esse assunto, os protestos perderam força, meus amigos. Aí não tem como. Os Estados Unidos iriam atacar porque
né? Não teria cabimento. Agora, um fator não menos importante, e aqui eu devo até também discordar de alguns colegas, né, analistas, disseram que a Rússia não estava fazendo nada, que a China também não estava fazendo nada. A verdade é que a Rússia trabalhou nos bastidores, assim como a China, principalmente a Rússia, no sentido de apoiar o Irã, não só diplomaticamente, né, falando na ONU, condenando uma possível intervenção dos Estados Unidos, uma possível escalada, mas no sentido de orientar também os iranianos a bloquear a Starlink, por exemplo. Mas mais do que isso, né, Putin atuou como mediador, sim. Teve gente dizendo, o Irã não precisa de mediadores. Gente, o Irã precisou, né, porque sem o apoio da Rússia e da China, o Irã seria muito mais enfraquecido, não teria as condições de cortar a internet Starlink. E o povo sem comunicação, Nelson, mas cortar a Starlink, o que tem, o que afeta, né? E isso inibe as pessoas de receberem ordens de vinda de fora, não sabe o que está se passando para fora do país, não sabe qual o próximo passo, qual passo tomar, o que vamos fazer daqui para frente, né? No sentido de deixar essas pessoas perdidas. Então, a comunicação é muito importante, viu, pessoal? Fundamental numa ação como essa. Isso foi cortado, então a Rússia trabalhando fortemente nos bastidores, mas mais do que isso, né, Vladimir Putin mediando, conversando com Benjamin Netanyahu, que também, para Netanyahu, para Israel, é óbvio que eles não queriam a guerra com o Irã agora. Eles deixaram bem claro que o Israel não estava preparada suficientemente para as respostas iranianas, que seriam pesadas caso os Estados Unidos atacassem. É óbvio que Israel seria o primeiro, se não um dos primeiros alvos do regime iraniano, né? E Israel não está em condições de se defender como deveria, segundo os próprios israelenses, segundo Netanyahu, né? Então, assim, não era o momento dos Estados Unidos atacarem o Irã. E vários outros países também no Oriente Médio foram contra esse ataque. Mas o mais importante, pessoal, que devemos aqui prestar bastante atenção, é o acordo de cooperação assinado entre Vladimir Putin e o presidente iraniano Pezeshkian. Por quê? É um tratado de 20 anos onde os dois lados, né, vão se aprofundar nas relações no sentido de segurança, defesa, na parte cultural, econômica e também no aprofundamento aí, óbvio, né, integrando as forças em exercícios navais, conjuntos entre os dois países. É uma cooperação ampla. Nelson, é uma aliança aos moldes da OTAN? Não. Por exemplo, se os Estados Unidos atacarem o Irã, a Rússia não tem obrigação de entrar militarmente para defender. Mas o que muda então? O que muda é que a partir de agora a Rússia vai fornecer equipamentos militares para o Irã, vão trocar experiências, tecnologias. O Irã também pode oferecer tecnologia para a Rússia e vice-versa, meus amigos. Vão trabalhar mais fortemente nesse sentido. Isso, por si só, já é um fator de dissuasão. Não garante que os Estados Unidos não venham atacar amanhã ou depois. Mas agora, os Estados Unidos sabem que ao atacar o Irã, vão estar lidando diretamente com a Rússia. E vão afetar diretamente os interesses russos. E isso não é bom. E isso é tão importante, pessoal, porque se não fosse, o presidente russo Vladimir Putin não teria conversado com Benjamin Netanyahu, não teria conversado com o presidente iraniano, inclusive assinando esse acordo, ratificando esse acordo entre os dois países de cooperação para os próximos 20 anos, que serão renovados automaticamente por mais 5, caso nenhuma das partes resolva voltar atrás, né? Então, eu vejo como um passo bastante importante. Daqui para frente, os Estados Unidos terão que conversar com os russos. Não é mais assim, chegar, atacar o Irã e pronto. Então, indiretamente, a Rússia pode ajudar muito o Irã a se fortalecer, fornecendo mais sistemas de defesa antiaéreo, sistema de guerra eletrônica, trabalhar em conjunto na cibersegurança. Lembrando que o Irã ajudou muito a Rússia com os drones, eles podem se aprofundar também nessa parte de cooperação. Enfim, é bastante amplo. Não é somente defesa, não é somente economia. Abrange vários setores, a economia, a defesa, a segurança interna, né? Trabalhando também contra podemos dizer, terrorismo, contra terrorismo, enfim.
Então é isso, meus amigos. E vamos ficar atentos aí aos próximos passos. No próximo vídeo falarei mais sobre isso e também sobre a questão envolvendo Donald Trump e a Groenlândia. Um forte abraço aí a todos vocês e até o próximo vídeo.